A Antártica nem sempre foi um deserto congelado. Há muito tempo, era cheia de vida, e há 56 milhões de anos, algo aterrorizante rondava suas selvas, um pássaro gigante carnívoro. Tinha cerca de 2 metros de altura e pesava tanto quanto um leão. Por milhões de anos, nada poderia desafiá-lo, então por que desapareceu? E será que existem predadores ainda maiores escondidos sob o gelo? Paleontólogos encontraram 2 enormes ossos de garras na Antártica, afiados, curvos e poderosos, pertencentes a essa ave. Foram escavados das rochas da ilha Seymour, da era Ipreciana, o que significa que tem entre 40 e 50 milhões de anos. Sua forma não deixava dúvidas, eram os chamados pássaros do terror. Seu nome científico é Phorus racidae, alguns dos predadores mais temíveis que já pisaram na Terra. Eram incapazes de voar e nem precisavam de asas. Em vez disso, podiam correr em velocidades alucinantes como avestruzes saídos de um pesadelo. Por milhões de anos, essas aves dominaram a América do Sul. Mas agora, pela primeira vez, sua presença foi confirmada na Antártica. Sem surpresa. Naquela época, América do Sul e Antártica ainda estavam conectadas, permitindo que animais transitassem facilmente entre continentes. Então, essas aves provavelmente migraram para o sul para se adaptar à vida na massa terrestre pré-histórica da Antártica. Não apenas sobreviveu aqui, prosperou, mas em algum momento esse animal aterrorizante desapareceu. Por quê? Provavelmente devido às mudanças de temperatura. A Antártica estava esfriando, virando lentamente o deserto congelado que conhecemos hoje. Suas presas podem ter diminuído, deixando o predador sem comida suficiente. Eventualmente, sumiu, não deixando descendentes. Pesquisadores esperam encontrar um esqueleto completo no futuro. Eles também se perguntam onde pode haver espécies ainda maiores por descobrir. Talvez essas aves tenham evoluído para uma linhagem antártica totalmente nova, mas por enquanto só temos 2 garras gigantes e assustadoras. As pessoas costumam pensar que quase não há animais ou plantas na Antártica, mas isso não é verdade. Pinguins andam cambaleando por lá. E esqueça os fofinhos pequenos. A Antártica já teve monstros de quase 2 metros de altura. Os pinguins imperador são a maior espécie de pinguins viva atualmente. Eles podem mergulhar a mais de 550 metros de profundidade e prender a respiração por mais de 20 minutos. Existiram pinguins gigantes há cerca de 38 milhões de anos atrás. Eles tinham o tamanho de humanos. Fósseis mostram que tinham bicos longos e afiados, sendo caçadores aterrorizantes de peixes e lulas. Os peixes de lá também são absolutamente fascinantes. Esqueça lulas gigantes, as lulas colossais são pesadelos ainda maiores. Alguns chegam a 12 metros, com bicos enormes, super afiados e olhos do tamanho de pratos de jantar. Por fim, as orcas, as predadoras de topo do Oceano Antártico. Caçam em grupos, trabalhando juntas como lobos do mar para abater focas, peixes e até baleias enormes. Existem até plantas minúsculas como musgos, algas, capim antártico e verruga pérola. De alguma forma, eles sobrevivem contra todas as probabilidades. Existem muitos outros mitos circulando sobre a Antártica. Por exemplo, algumas pessoas acham que quando icebergs se desprendem das geleiras, logo começam a derivar para o oceano aberto até derreterem. Mas a realidade é muito mais caótica. Primeiro, quando um iceberg se desprende de uma geleira ou plataforma de gelo, ele enfrenta obstáculos subaquáticos. Ele pode ficar preso no fundo do mar por décadas sem se mover. Depois, ficam presos em redemoinhos poderosos e giram no mesmo lugar por meses. Um iceberg, o A23A, passou quase 40 anos congelado no lugar antes de se libertar, só para ficar preso num vórtice oceânico por mais 8 meses. Depois disso, seus caminhos são influenciados por correntes oceânicas, marés, ventos e até topografia subaquática. Eles não flutuam livremente. Seus movimentos estão cheios de reviravoltas literalmente inesperadas. E falando em geleiras, outro boato estranho é que alguns humanos não conseguem viajar mais de 500 quilômetros para o interior da Antártida por causa de uma parede de gelo intransponível, combustível congelante, ventos mortais e falta de oxigênio.
Mas isso é completamente falso. A Antártida já foi explorada por aviões, veículos e até cientistas a pé. Existe uma estação de pesquisa inteira no Polo Sul. Pessoas moram lá o ano todo. A parede de gelo é real, um enorme penhasco de gelo que se eleva acima do oceano, mas não é uma barreira secreta. É uma plataforma de gelo. São camadas espessas de gelo formadas quando geleiras fluem lentamente da Terra e se espalham pelo oceano. Quase 3/4 da costa da Antártida é composta por elas. Mas elas não formam um anel gigante ao redor do mundo. A Antártida é um dos lugares mais extremos da Terra, mas superamos seus desafios e continuamos aprendendo mais sobre ela a cada ano. Por isso, todo ano, milhões de dólares são investidos em manter estações de pesquisa funcionando, proteger a vida selvagem e garantir que as pessoas que vivem lá tenham tudo o que precisam. Mas para onde vai todo esse dinheiro? Bem, as estações da Antártica são basicamente pequenas cidades. A eletricidade, aquecimento, purificação de água, armazenamento de alimentos e instalações médicas. A maior estação, McMurdo, é praticamente uma cidade com mais de 1.000 pessoas no verão. Tem de tudo, desde um corpo de bombeiros até uma academia. A estação do Polo Sul fica bem no interior, então é um dos lugares mais difíceis de abastecer. Levar comida e combustível lá exige aviões voando milhares de quilômetros no frio extremo. Mas a internet adora um bom mistério. Quando o Google Maps revelou o que parecia uma enorme porta na Antártica, os teóricos da conspiração enlouqueceram. As pessoas brincavam sobre tudo, da casa de férias do Pé Grande a uma base secreta, ou até mesmo um hangar de naves de Star Trek escondido no gelo. Mas existe uma explicação bem mais simples e menos empolgante. Na verdade, é um iceberg encalhado, um pedaço de gelo que ficou preso em águas rasas e agora está derretendo lentamente. Quando o gelo se move pela paisagem, ele flui ao redor de elevações e obstáculos, criando formas estranhas. O processo de derreter, quebrar e recongelar pode esculpir o gelo em formas inesperadas. A Antártica também tem ventos descendentes incrivelmente fortes que moldam o gelo em formações dramáticas com o tempo. Infelizmente, nenhuma porta secreta. E falando em portas, por anos, Ushuaia, na Argentina, é chamada de portal para a Antártica, a última parada antes do continente gelado, onde as expedições começam. Mas existe outra opção, Punta Arenas, no Chile. Vamos compará-las. Ushuaia fica mais próxima da Antártica. É um ponto de partida principal para turistas em cruzeiros, mas não há voos regulares para a Antártica. Nenhuma base científica importante opera daqui. É basicamente controlada pelos militares, que não permitem voos privados, apenas navios operados comercialmente. Sim, Punta Arenas fica mais distante da Antártica, mas 22 países e organizações globais a usam como base principal. Voos regulares para a Antártica acontecem lá todos os anos. Companhias aéreas privadas operam aqui, tornando-a a verdadeira conexão aérea com a Antártica. Ushuaia pode ter a melhor localização física, mas Punta Arenas é quem realmente comanda o show. A Argentina cometeu um erro enorme ao escolher sua base aérea antártica. Em vez de criar uma base simples e acessível ao nível do mar, construíram a base Marambio, muito alta em terreno acidentado, impossível de alcançar por terra. Tudo precisa ser transportado de helicóptero, tornando as operações lentas, caras e frustrantes. Por 50 anos, a Argentina teimosamente manteve essa má decisão, enquanto o Chile criou bases eficientes que o mundo usa hoje. Se nada mudar, Ushuaia será apenas uma parada turística. Mas o assustador é que a Antártica parece estar voltando ao seu passado. Deveria ser o lugar mais frio da Terra, mas algo chocante aconteceu recentemente. Pela primeira vez na história, as temperaturas na Antártica ultrapassaram 20 graus. Este continente está coberto por quilômetros de gelo. Normalmente, as temperaturas lá podem cair para menos 80 graus, mas no inverno de 2020, cientistas registraram incríveis 20,7 graus na ilha Seymour, mais quente que muitos lugares na Europa na época.